forte abraço. Primeiramente, eu vou falar boa noite, porque eu não sei se você tá vendo de noite. Mas a gente tá aqui no exercício 5. Eu tava vendo um probleminha que tava tendo aqui na minha máquina, mas já arrumei já. Acabei de postar um exercício. Um exercício não, um vídeo, né? Mostrando como que coloca o Golang na máquina. E agora a gente vai pro exercício 8 aqui da nossa lista. Na verdade é o 9, né? Exercício 9 da nossa lista. E eu vou lendo aqui com vocês, é porque quando eu pego esses exercícios para fazer, acaba sendo igual a vocês. Eu não leio ali antes, eu não preparo como faço, apago e faço de novo. Eu só pego e vou fazendo, certo? Até explicando alguma coisa para vocês aqui. Mas vamos lá. Para esse exercício, a gente vai ter que fazer um programa que peça a temperatura em graus Fahrenheit, transforme e mostre a temperatura em graus Celsius. Beleza. O que é isso? Faça um programa que peça a temperatura em graus. Primeiro, como que lê isso aqui? Fahrenheit. Fahrenheit. Vou colocar graus F para não ficar lendo esse negócio todo aí. Temperatura em graus F transforma e mostra a temperatura em graus Celsius. Então parece que a gente vai ter que converter. A gente vai ter que pedir uma temperatura em grau F e transformar a temperatura em grau Celsius. Beleza. Para isso a gente vai precisar de uma variável para armazenar o grau F. Vou colocar grau F. Variável, né? Então variável armazena grau F. Transforme e mostre a temperatura em graus Celsius. Se a pessoa vai passar um grau para mim de temperatura, não vai ser inteiro, né? Vai ser um número quebrado. Então lembrando, número quebrado, float. Lembrando do 32 para o 64 só muda o tamanho, né? Mas 32 inclusive é perfeito também. A gente não vai usar números muito grandes, mas eu vou usar aqui o 64 mesmo, por costume. Beleza. Tem uma variável para armazenar a temperatura, né, que a pessoa passar ali pelo terminal. Só que agora eu vou ter que pedir, né? Vou ter que pedir a temperatura. Então eu coloco aqui um fmt.println e eu coloco aqui digite a temperatura em graus. E eu vou copiar e colar isso aqui, porque eu não aprendi a ler esse negócio ainda. Digite a temperatura em graus Fahrenheit. Beleza. E eu vou ter que usar um fmt.scan para comercial, né? Para ele ver aqui a localização daqui da variável, né? Então, para isso aqui não ficar solto, eu vou colocar a variável aqui, porque aí ele salva o que eu digitar aqui na variável. Isso aqui eu expliquei nos outros exercícios. Mas dale. Lembrando, se você tiver pelo Visual Code, tem que colocar o import aqui, mas muitas vezes ele importa sozinho. Na verdade, ele sempre importa sozinho. Então, acaba nem precisando se preocupar com isso. Então, vamos dar um play aqui. Cadê? Deixa eu dar um playzinho aqui. Ou vai ter aqui, dependendo do seu IDE, da onde você está fazendo os códigos. E aqui, ó, digite a temperaturas em grau Fahrenheit. Beleza. 4.5. Não sei a média de temperatura disso, né? Então, tipo, temperatura média em graus Celsius é de, 5 a 40 graus aqui em São Paulo. Então, esse grau Fahrenheit, não sei se é negativo ou muito grande. Então, beleza. A fórmula é essa daqui, mas deixa eu pesquisar o que é esse grau Fahrenheit aqui. Vou até colocar pro Google falar pra eu ler como que... pra ver como que fala isso. Aqui, ó. Fahrenheit é uma escala de temperatura proposta por Daniel. Sua unidade é uma escala, o ponto de fusão da água é de 32. Beleza, não uso isso. Não vou ficar ali gastando meu cérebro numa sexta de noite para ver e entender o que é o grau Fahrenheit. Beleza. Mostra a temperatura em graus Celsius. Aqui é o Celsius, então 5 vezes aqui o F menos 32 dividido por 9. Beleza, isso aqui é uma fórmula. O C é o grau Celsius. Então, assim, ó, o grau Celsius é igual a nosso grau F. O que eu falei. Então, vamos supor. Deixa eu trocar aqui para vocês ficarem mais fácil de entender a fórmula. Então, o que a gente colocou aqui, por exemplo, 4.6, vamos colocar assim, ó, 4.6
menos 32 dividido por 9 vezes 5. Então, essa é a fórmula. É o nosso grau menos 32 dividido por 9 vezes 5. Então, a fórmula é x, né? Vamos supor que eu digitei 5. Vai ser 5 aqui. Menos 32 dividido por 9 vezes 5. Show. Aí aqui é igual a Celsius. Beleza. Vou colocar um Fahrenheit aqui de novo. Pra a gente não se perder. Então eu já tenho minha temperatura em graus Fahrenheit. E agora eu coloco aqui a fórmula, né? Eu vou colocar assim, fórmula grau. Não, fórmula Celsius. Beleza. Aqui, 2 pontos igual porque eu vou fazer a fórmula agora. Como aqui ele já tá falando, tem algumas regrinhas também que eu posso... Que tem na programação, né? Deixa eu minimizar aqui. O grau F, né? Menos 32. Então, eu vou colocar assim, ó. Minha variável, menos 32. Deixa eu dar... Nem precisa dar um espacinho. Se eu dar um Command S, ele já salva e dá o espaço normal. Ele tá com erro porque eu não tô usando, mas isso aqui não é importante agora porque a gente vai usar a variável, só tá colocando aqui a fórmula. Mas armazena grau F, né, que é o Fahrenheit, esse grau aí, aqui, né, menos 32, só que agora tem que dividir por 9. Só que isso aqui é a primeira coisa que tem que fazer. Então, como é a primeira operação, né, não é coisa, né, é a primeira operação. Primeira operação, a gente coloca aqui, armazena o grau F, né, então, por exemplo, 5 menos 32, e agora a segunda operação é o menos 9, né, opa, é o dividido por 9. Então, coloca aqui, né, dividido, que esse é o sinal da divisão, por 9. Só que como esse é a segunda operação, se tivesse só isso de operação, eu não precisaria colocar entre parênteses, mas como tem, eu coloco entre parênteses, ele até dá atenção aqui, ó, redundante, parênteses, que não é significante, né? Tipo, se não tem mais operação para fazer, não precisa. Só que a gente vai ter, que é vezes 5. Então, um vezes, né, que é essa estrelinha, vezes 5, na verdade. Então, vai ser assim, ó. X menos 32 dividido por 9 vezes 5. Então, se a gente colocou 1 aqui, vai ser menos 32 dividido por 9 vezes 5, que é igual ao total de graus Celsius. Deixa eu mudar o nome dessa variável. Fórmula... Não, na verdade só vou colocar o graus aqui. Pronto, fórmula graus Celsius. Essa é a fórmula para a gente converter o grau F de Fahrenheit aí para graus Celsius, certo? Beleza, agora eu vou precisar mostrar para a pessoa, né? Para quem colocou ali o grau no terminal. Então eu dou um print ln para mostrar a mensagem ali embaixo, igual essa daqui, né? Igual essa mensagem aqui. Vou até copiar e colar para vocês verem que não tem problema. Beleza. Digite a temperatura. O que eu posso colocar aqui? Mostra a temperatura em graus Celsius. Vou colocar assim, ó. Essa é a sua temperatura em graus Celsius. E aqui, beleza. Só que agora eu vou ter que mostrar, né? Então eu dou uma vírgula para separar e coloco assim, fórmula, graus, Celsius. Beleza? Salvei. Ó, então o nosso código ficou assim. Uma variável para armazenar o que a pessoa digitar ali de grau, certo? Aí aqui eu tô pedindo no terminal para digitar esse valor aqui em texto, né? Isso aqui é um texto, então eu tô pedindo essa função println. Ela faz isso, ela coloca no terminal e esse scan com esse erro comercial ele vai pegar o que eu digitar aqui e jogar para minha variável, já que eu estou colocando a variável aqui dentro. E aqui eu estou fazendo a fórmula, então meu grau F, né, menos 32, que essa é a primeira operação, dividido por 9, que aí vai ser esse menos x menos 32 dividido por 9 vezes 5. Beleza? E aqui eu estou imprimindo, né? Então essa é a sua temperatura em graus Celsius e a temperatura que eu vou colocar aqui. Então, vamos lá, vou dar um run aqui. Digite a temperatura em graus Fahrenheit. Esse aí. Deixa eu colocar aqui, como é menos 32, só que é vezes 5, eu vou colocar uma temperatura bem alta. Eu vou colocar 170. Essa é a sua temperatura em graus Celsius, 76,666667. Agora eu vou confirmar no Google, porque eu não sei direito essa temperatura aqui, então deixa eu ver. 170 graus em
Opa, em... Não, graus... Fahrenheit para Celsius. É, 76,66667. 76,66667. Perfeito. Vou tentar aqui só mostrar para vocês uma situação. Vamos supor que a pessoa colocou uma letra, né? Ah, digite a temperatura. Vou escrever 3. Ele acaba reconhecendo, mas ele não reconhece, tipo, a... Assim, ó. Tipo assim, ele não reconhece como se fosse 3, né? Escrito. Deixa eu dar um play de novo para mostrar. Ele não reconhece assim. Ele vai entender em números aleatórios, porque pro computador o 3 é um caractere, como 0, 1, 0, 1. Então ele não entende se eu acabar escrevendo. Deixa eu escrever outra coisa aqui. Deixa eu ver, Golang. Ele deu um número, tá vendo? Inclusive, se eu não me engano, é o mesmo número, porque ele vai entender um outro caractere. Então, quando eu colocar um número aqui, ele vai dar erro. E se eu colocar uma letra, aí ele entende, né? Ou uma letra não. Uma letra, ele dá erro, e um número, ele consegue fazer a conta. Porque eu não consigo fazer um 3, né? Vamos supor que seja assim, ó. Eu coloquei 3 aqui dentro. Ele vai entender isso aqui, ó. 3 menos 32 dividido por 9 vezes 5. Então ele não entende isso. Por isso tem que ser sempre um inteiro, né? Então deixa eu colocar minha variável aqui de volta. Beleza? Então quando eu colocar um valor de texto ali dentro, é quando ele dá erro. Então deixa eu dar o play de novo. Vamos lá com outra temperatura, 90. Essa é a sua temperatura em graus Celsius. 32,22222. Beleza. Aqui, quanto que eu coloquei aqui? 90. Vamos ver se confirma, né? 32,22222. E foi. Esse foi um exercício. Nosso exercício aí da saga foi o número 9. Para dúvidas, pode entrar em contato, colocar nos comentários, eu respondo tudo. E pelo ensinamento, né, acaba sendo um vídeo bem rápido, um exercício simples. É mais para praticar também. E assim, não sou professor, então às vezes eu confundo em algumas palavras, eu confundo em alguns termos, troco palavras, porque não sou professor, sou programador, ainda estou aprendendo, mas ainda tenho muito que melhorar. Inclusive, está me ajudando a gravar os vídeos em apresentação, tá ajudando bastante. E dale, certo? Segue para mais vídeos aí, dúvidas pode entrar em contato, colocar no canal aí os comentários. Show, valeu por assistir até aqui e até o próximo.